Desde quando Vossa Senhoria e suas empresas atuam em contratos e licitações junto ao Ministério da Saúde? Excelência, com todo respeito, vou exercer o meu direito ao silêncio. A Global Gestão em Saúde, empresa de que Vossa Senhoria é sócio, deve 20 milhões ao Ministério da Saúde, valores da época, evidentemente, por medicamentos contra doenças raras, pagos pelo Ministério da Saúde e não recebidos na gestão do ex-ministro Ricardo Barros. O que justificou o pagamento antecipado desses medicamentos que não foram entregues durante a gestão do ex-ministro? Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. Pode derrubar o café. Senhor presidente, eu vou continuar cumprindo o meu papel, né, e fazendo as perguntas que esta comissão parlamentar de inquérito, pelo cargo com que me honrou, exige que eu faça. Como o grupo... Senhor presidente, senhor relator, Vossa Excelência poderia perguntar ao depoente se ele conhece o senhor Ricardo Barros e o senhor Roberto Ferreira Dias? O senhor conhece o deputado Ricardo Barros, senhor Francisco Maximiano? Sim, senhor senador, conheço. Conhece. Muito obrigado. Como o grupo que controla a Global, encabeçado por Vossa Senhoria, continua conseguindo contratos públicos? Senhor senador, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa garantida a mim pela decisão do STF, a minha autodefesa. Vou permanecer em silêncio. Será que Vossa Senhoria poderia nos responder por que a Precisa Medicamentos, essa é uma pergunta que todos querem fazer, foi escolhida para atuar na negociação da Covaxin, se a Global Gestão em Saúde já tinha experiência prévia em tratar com o Ministério da Saúde? Um instante, por favor, senador. Senhor relator, com todo respeito, eu vou exercer o direito ao silêncio. A Global Gestão em Saúde chegou a negociar com a Bharat Biotech? Eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Eu gostaria de perguntar também, a Precisa Medicamentos é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal, a partir da Operação Falso Negativo, pela possível prática de fraude na venda de testes rápidos para a Covid ao governo local. Em função disso, eu queria fazer algumas perguntas. Quais outros processos relacionados a contratos com o poder público foram interpostos contra a Precisa Medicamentos? Senhor relator, senador, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa do STF e permanecerei em silêncio. Quais outros contratos do seu grupo empresarial, por favor, mantém com o poder público, incluindo estados, Distrito Federal e municípios? Excelência, eu vou exercer o direito ao silêncio. Senhor presidente, senhor relator, apenas já começar deste ponto, e isso vai se repetir, o registro de que esta questão não tem conteúdo de possível autoincriminação. A pergunta é se existem ou não contratos firmados com o poder público. Não se está perguntando, até este momento, se o depoente pagou propina para ter os contratos. Está perguntando se tem contratos. Informação de toda sorte pública. Então, a gente espera que a assessoria técnica oriente corretamente e limite o exercício para quem não tenha nenhum tipo de desrespeito à ordem do Supremo e à comissão parlamentar. Senhor relator, senhor presidente, só para deixar muito claro que eu entendo, senador Alessandro, que com toda a sua experiência na autoridade policial como delegado, pode encarar determinadas perguntas de uma certa forma. Contudo, esta defesa técnica
entende que tais perguntas podem sim estar abarcadas e esse juízo caberá a ele. Não é aqui, foi diferente os depoimentos que se iniciaram, da Manuela e do Túlio, que pensou onde trabalha, profissão, quanto ganha, já se começaram com perguntas de mérito. Daí que as respostas têm sido nesse sentido. A primeira pergunta que não foi de mérito, foi feita por Sua Excelência aqui, foi respondida. Senhor presidente, então, eu vou reiterar a sugestão de que a assistência técnica oriente o depoente, porque, a ser verdade, o que diz o advogado do depoente, todos os contratos que esse senhor, empresário há muitos anos, já firmou com o poder público, não podem ser elencados sob pena de gerar autoincriminação. É um juízo de valor, com todo respeito, muito esquisito para um defensor de alguém, né? Eu estou defendendo ele, dizendo, ele não pode dizer sequer se ele tem contrato com o poder público. Em qualquer contrato dele é possível que tenha crime. Então, acho que a gente pode ter uma conduta técnica, respeitosa, mas que chegue a algum lugar. Senador Alessandro, vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, diálogo com a adulta defesa e com o depoente. Veja, a pergunta é uma pergunta, me parece, amplamente genérica e não vejo como essa pergunta pode resultar na autoincriminação do depoente. Então, eu queria pedir, com o devido acatamento, com o devido respeito à adulta defesa, que essa comissão parlamentar de inquérito sempre tem, para que o relator reitere a pergunta. Eu repito, o direito ao silêncio é um direito assegurado de que a CPI garantirá ao depoente, naqueles fatos que claramente possam lhe autoincriminar. Essa pergunta, pela amplitude dela, pelo caráter generalista, não me parece que está abarcada pela medida do Supremo Tribunal Federal. Então, vou pedir para que o senhor relator, solicitar para que o senhor relator reitere a pergunta feita. Repetido, senhor presidente, Vossa Excelência, eu gostaria de perguntar ao senhor Francisco Emerson Maximiano, proprietário da Precisa, quais os outros contratos seu grupo empresarial mantém com o poder público, incluindo Estado, Distrito Federal e municípios. Senhor relator, nós temos em vigor mais um contrato com o Ministério da Saúde. Em vigor mais um contrato. Qual o objeto desse contrato, por favor? O fornecimento de preservativos femininos. Fornecimento de preservativos femininos. Vossa Senhoria confirma que adquiriu empresas que aparentam ser de fachadas de Sueli Ferretti? Excelência, eu vou exercer o direito ao silêncio. Vossa Senhoria conhece pessoalmente essa pessoa? Vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Qual é a relação de Vossa Senhoria e da 6M Participações Limitada com o empresário Carlos Uiza? Excelência, com todo respeito, eu vou exercer o direito ao silêncio. Quando e como começaram os contratos entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech? Ok. Senhor senador, os contratos começaram no final do primeiro semestre de 2020. Os contratos, não, o relacionamento. O relacionamento e a negociação. Vossa Senhoria pode fazer, por favor, um relato cronológico detalhado de como foram as negociações iniciais com a Bharat Biotech, chegando até, por favor, a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde? Senhor senador, por favor, não entenda essa postura como uma afronta a essa CPI, mas eu vou exercer o direito do silêncio. Como se deu a aproximação da Precisa com a Bharat Biotech? E quem, eventualmente, facilitou essa aproximação? Excelência, essa pergunta eu entendo que ela está abarcada na decisão do STF, que me permite o direito à autodefesa e ao silêncio. Então, uma pergunta que não pode calar. Alguma entidade sem fins lucrativos auxiliou as negociações da Covaxin?
Excelência, eu vou exercer o direito ao silêncio. Há um registro, portanto, por isso fez a pergunta, nessa comissão parlamentar de inquérito, de que a Precisa Medicamentos transferiu à Câmara de Comércio, Indústria e Agropecuária Brasil-Índia R$500 mil em 17/2 e mais R$500 mil em 23/2. A assinatura do contrato com o Ministério da Saúde foi em 25/2. Representantes dessas entidades que citamos viajaram várias vezes à Índia nos mesmos períodos que a delegação da Precisa. Uma delas relatada por correspondência do embaixador em Nova Delhi para essa comissão parlamentar de inquérito. Onde se deram as tratativas com a Bharat Biotech? Excelência, eu vou exercer o direito ao silêncio. Cabe registrar, senhor presidente, senhores senadores, que essa comissão parlamentar de inquérito requereu da Precisa Medicamentos a entrega do instrumento contratual com a Bharat Biotech, que define a remuneração da empresa brasileira pela intermediação da venda da Covaxin. Contudo, é importante que todos saibam, a Precisa se limitou a apresentar o memorando de entendimento que assinou com a Bharat Biotech, que não traz, evidentemente, informações sobre a remuneração, em ato de evidente protelação e de resistência ao dever de prestar informações a essa comissão parlamentar de inquérito. A senhora Emanuela Medrades aqui esteve e, embora soubesse detalhes do acerto, da negociação, do contrato de intermediação, disse que a informação estava protegida por sigilo comercial. No entanto, relembro que não existe sigilo contra ato de autoridade judicial. E esta comissão parlamentar de inquérito, por força da Constituição, tem essa autoridade nessa investigação. Portanto, com base nesses fatos, eu pergunto: quanto a Bharat Biotech receberia do contrato de fornecimento de 20 milhões de doses da Covaxin? E que parcela desse montante estava destinada à remuneração da Precisa? Senhor senador, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa garantida por mim pela decisão do Supremo Tribunal de preservar a minha autodefesa. Permanecerei em silêncio com relação a essa pergunta. Não sei se o silêncio de Vossa Senhoria quer que o Brasil e mesmo os membros dessa comissão parlamentar de inquérito acredite que num negócio tão vultuoso, 1.614 bilhões, as obrigações das partes não foram sequer estabelecidas, já que nós não temos acesso a esse contrato. Até hoje esse contrato não foi remetido pela Precisa nem pelo Ministério da Saúde. É isso que ocorre? Com relação ao contrato, nós não podemos conhecê-lo, essa comissão não pode conhecer, já que é uma comissão com poderes judiciais e, para tanto, não há essa limitação de sigilo. Por que esse contrato de intermediação não veio à tona? Qual seria a remuneração da Precisa nesse contrato de aquisição da Covaxin? O mercado fala em 500 milhões de reais, mas até agora, senador Fernando Bezerra, nós não temos o documento para saber, na verdade, o quantitativo desse contrato com relação à remuneração para a Precisa, que intermediou essa negociação. O que nós estamos vendo é um modus operandi, né? Enquanto o presidente da República se recusava a comprar as outras vacinas da Pfizer, da OMS, do Butantan, priorizava e pedia, através de um memorando ao primeiro-ministro da Índia,
para comprar 20 milhões de doses da vacina. Uma operação que o Brasil conhece, eivada de irregularidades, de falsificação, com tentativas absurdas de recebimento antecipado, que não constava do contrato, com pagamento feito, que seria feito em nome de uma empresa em paraíso fiscal, da Madison. Quer dizer, e o pior de tudo isso, senador Fernando Bezerra, é que no dia 6 de março, tudo isso ocorrendo a poucos dias da entrega das vacinas, o Ministério da Saúde, através do secretário executivo Coronel Elcio, pede à Precisa, adicionalmente, para comprar mais 50 milhões de doses. Numa clara preferência por esse tipo de negociação que tinha atravessadores. Uma intermediação essa, né, que acaba com o descredenciamento. Primeiro, pela falsificação de que a Precisa era o representante exclusivo da Bharat Biotech no Brasil. E depois pelo próprio descredenciamento por falsificação de documentos.